que já está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Um pouco de frio, mas aquecidos pelo fogo do Espírito. Amém? Glória a Deus. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Isso é que é bom, viu? A gente tem um lugar onde a gente pode se reunir, louvar e bendizer o nome do Senhor com liberdade. Isso é fantástico, isso é tremendo. Nós aqui, neste lugar, estamos abençoando também todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque quando nós estabelecemos o templo do Senhor, todos os nossos vizinhos, todos aqueles que estão ao nosso redor, são abençoados através das nossas vidas. Creia você ou não, através da sua vida, as pessoas que te cercam são abençoadas. Porque a bênção do Senhor está em você. A bênção do Senhor não está no lugar, mas a bênção está em você. Então, onde você estiver, todos ao seu redor são abençoados em nome de Jesus. Amém? Porque você é portador da glória e da bênção de Deus em nome de Jesus. Ainda que o pessoal não ache, ainda que olhem para você e te desprezem, tenha certeza que a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida faz de você alguém diferente, alguém que é portador da glória e do poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel. Joel me lembra um negócio interessante. Joel foi um rapaz que eu conheci, ele acabou sendo meu padrinho de casamento. Muito gente boa ele. E nessa época eu não era convertido. E ele era já da Assembleia de Deus. E eu fiz simplesmente de tudo para tirá-lo da igreja. Meu Deus. Hoje eu vejo que loucura, né? Que coisa terrível. Porque se ele tivesse saído naquela época, eu não sei o que eu teria que fazer hoje para trazê-lo de volta. Ele toca ainda até hoje. Ele toca guitarra. E eu naquela época, bagunçado pra caramba, bebia, fumava. E eu falava pra ele, Joel, pô, você tá perdendo tempo com esse negócio, esse talento aí, rapaz. E você tocando na igreja, isso aí não tá certo, não. Ele falava, não, eu só toco pra Jesus. E eu falava, que Jesus, rapaz, vou arrumar um barzinho pra você tocar. Vou arrumar uma casa noturna, você vai tocar e nós vamos ganhar dinheiro com esse negócio aí. Pô, a gente era salariado assim, né? E eu vi ele tocando e falei, caramba, esse cara tem um talento tremendo, né? A gente podia fazer um dinheiro com esse negócio aí. E ele falava, não, eu só toco para Jesus. E eu por várias vezes, tentei, glória a Deus, que ele, né, estava firme no Senhor e permaneceu. E está até hoje, glória a Deus. Hoje ele tem um ministério musical, né? Onde ele evangeliza através da música, é muito bom. O filho dele, os dois filhos dele tocam também. Então, glória a Deus pela vida dele, que ele permaneceu. Porque senão hoje eu teria que estar lá correndo atrás dele para trazer ele de volta. E às vezes a gente, né, consciente ou inconscientemente, muitas vezes nós tiramos as pessoas da presença de Deus. Você vê, glória a Deus, pelas minhas palavras, ele não foi contaminado. Mas muitas vezes, pelas nossas palavras, as pessoas são contaminadas. E acabam se afastando dos caminhos do Senhor, né? E o peso dessa alma, o sangue dessa alma, ele será cobrado de nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tirar ninguém da presença de Deus. Se a gente não consegue colocar ninguém na presença de Deus, então também vamos fazer o possível para que a gente também não tire ninguém da presença de Deus. Amém? Livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo também 1. Diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel,
Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração aos vossos filhos, e os vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai ébrios e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da figueira, e despiu toda, e lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua presença, por esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá, de estarmos na Tua santa casa, Senhor, desfrutando da presença do Teu Santo Espírito. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos e entregamos este culto nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, toma a direção agora. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu repreendo deste lugar tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, para que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre o Teu povo. Prepara-nos, ó Senhor, para recebermos a Tua palavra e que ela venha de encontro às nossas necessidades e faça a obra para a qual foi enviada, em nome de Jesus. Por isso nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Assolação, necessidade, problema, luta, isso é terrível na vida de todos, porque nos abate, nos entristece, nos coloca para baixo. Esse texto aqui é muito interessante pela gravidade do problema, pelo grau de dificuldade que a terra de Judá foi submetida. Tem uma outra tradução nesse texto muito interessante que diz assim: ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos teus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador comeu, deixou o gafanhoto devorador comeu. Ou seja, não sobrou absolutamente nada naquele período. O capítulo 2, versículo 18, tem uma outra visão daquilo que aconteceria ao povo de Judá. Capítulo 2, versículo de número 18, diz assim: então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriente, a sua retaguarda para o mar ocidente. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas.
Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque a árvore dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela oruga, pelo grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Percebe que a profecia de Joel, ela foi dividida em duas partes. Joel, ele foi um profeta que teve o seu ministério profético no período entre 835 a 805 antes de Cristo. Teve então um ministério de mais ou menos 30 anos. O nome Joel significa Deus é Jeová. Joel profetizou numa época difícil, numa época de grande devastação que sofreu toda a terra de Judá. Atenção, Judá era uma tribo diferenciada das demais. Eram 12 tribos de Israel, e Judá era uma tribo diferenciada. Era uma tribo onde o povo era um povo de guerra, era um povo valente, era um povo forte. Os maiores guerreiros de Israel faziam parte da tribo de Judá. Entre eles estava o grande Davi. Todos nós conhecemos Davi, e a história de vitória foi a vida de Davi. Outro da tribo de Judá foi Jesus, conhecido também como Leão da tribo de Judá. Esse povo, ele era conhecido pelo seu grande número. Judá era considerado uma das maiores tribos de Israel, onde viviam os maiores e mais valentes guerreiros. Era um povo que era conhecido pela sua alegria. Era um povo que vivia aos pés do Senhor. Por isso eles viviam tantas vitórias. Por isso eles eram reconhecidos por onde eles passavam. Era um povo de muita festa. Então, por onde eles passavam, eles deixavam marcas visíveis, porque realmente era um povo diferenciado. Ou o povo conhecia Judá pela devastação da guerra, porque eles eram intrépidos naquilo que eles faziam, ou ficavam marcas pela alegria e pela festa do povo de Judá. Mas essas qualidades não evitaram que Judá fizesse aquilo que desagradava aos olhos do Senhor. Diga assim: eles fizeram aquilo que desagradava os olhos do Senhor. Nem essas qualidades, nem a força que eles tinham, nem o poder de guerra, nem tendo os grandes guerreiros, nada disso evitou que Judá fizesse aquilo que desagradava os olhos do Senhor. E a consequência disso foi a devastação total. Gente, preste atenção no que eu vou te dizer. Como na física, toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Espiritualmente, gente, isso não é diferente. Acontece da mesma maneira. A palavra nos diz o quê? Que aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Espiritualmente acontece exatamente igual. Sabe por quê? Porque todo pecado gera uma consequência. O povo de Israel era um povo que tinha absolutamente tudo para dar certo. Era um povo para ser marcado na sua história pelo grande poder que eles tinham, porque andavam na presença de Deus. Mas eles fizeram aquilo que desagradava aos olhos do Senhor. Por causa disso, a grande consequência, a devastação da terra de Judá aconteceu. Nós muitas vezes reclamamos da consequência. Nós muitas vezes questionamos Deus. Nós muitas vezes falamos... Eu estava ouvindo até agora no carro, estava ouvindo as pessoas que dizem: por que eu estou passando isso? Por que o Senhor está me provando desta maneira?
sou exposto e sou colocado nessa condição. Mas a gente não se preocupa com aquilo que nós fizemos. Nós não nos preocupamos com o período em que nós vivemos no pecado. Nós não preocupamos com as nossas ações para que acontecesse uma reação. E aí muitas vezes a gente fica triste com Deus. Às vezes a gente questiona o agir de Deus nas nossas vidas. Mas a gente não se preocupa nisso quando a gente se entrega ao pecado. Quando a gente se entrega a fazer aquilo que sabemos que desagrada aos olhos do Senhor. E isso trouxe ao povo de Judá grande destruição e perda. Preste atenção, gente. A praga dos gafanhotos, ele destruiu totalmente a zona rural. Aquele povo vivia da agricultura. Essa praga que foi lançada sobre a terra de Judá destruiu totalmente a zona rural. A vegetação que existia sobre a terra foi consumida. Todas as pastagens que era alimento para o gado, alimento para as ovelhas, foi tudo consumido. A palavra diz que até as cascas das árvores foram consumidas. Em pouco tempo, aquela paisagem maravilhosa, bonita, grandes plantações de pastos verdejantes, sabe o que se tornou? Um lugar de desolação e destruição. Muitas vezes a gente fala, pô, eu estava indo tão bem, e de repente vem essa luta, vem essa adversidade, que parece que quer nos consumir, parece que as coisas são muito maiores do que nós. E a gente não presta atenção que a gente vinha vindo bem com Deus, mas por causa de estar bem com Deus, nós abrimos brecha nas nossas vidas. Nós habilitamos o diabo a agir muitas vezes nas nossas vidas. Nós habilitamos, muitas vezes o Senhor quer nos corrigir. Porque está vendo que a gente está saindo daquilo que é o propósito, daquilo que é a vontade dEle nas nossas vidas. A gente está indo numa tocada tão boa. É tanto glória a Deus e aleluia. Aí de repente a gente acha que está acima já do bem e do mal. A gente acha que a nossa vida espiritual já está boa e forte o suficiente, dá para relaxar um pouco. E aí o que acontece? Vem a luta e a adversidade. Esse povo vinha vindo numa tocada excelente, mas eles acharam de permitir-se fazer aquilo que desagradava aos olhos do Senhor. E preste atenção, gente, isso começa pequeno. É como vício. Ninguém começa viciado na bebida tomando 1 litro de uísque. Ele começa tomando uma dose inocente, uma dose de vinho, uma dose de coisa, um copo de cerveja. Começa assim. São coisas que nós liberamos e achamos inofensivas nas nossas vidas. E as coisas começam a crescer em nós e começam a tomar forma, e em pouco tempo ela está regendo as nossas vidas. Sim ou não? É assim. Coisas pequenas que nós, por acharmos que estamos fortes o suficiente, nos damos a liberdade de fazer. E essas coisas crescem em nós e acabam conduzindo as nossas vidas e levando as nossas vidas à destruição. Segundo o profeta Joel, a destruição que aconteceu em Judá foi algo que ninguém nunca tinha visto. Você viu que ele pergunta: alguém de vocês já passou por isso? Os filhos de vocês passaram? Ou alguma geração já ouviu falar de algo tão devastador? Não existia, ninguém nunca tinha passado tamanha destruição. Toda a safra havia sido perdida, e as sementes que seriam usadas para os novos plantios também foram destruídas. A fome e a seca e a miséria tomaram conta de toda a terra de Judá, ao ponto dos animais e do povo começar a morrer. E essa ação, ela foi tão profunda, foi tão destruidora, que o profeta Joel disse o seguinte: olha, não existe outra explicação para este acontecimento que não seja algo da parte de Deus. Preste atenção, que nem o diabo, ele tem poder e autoridade para tocar em você, se não for da permissão de Deus. E a situação foi tão crítica, foi tão devastadora, foi tão destruidora, que o profeta Joel falou: olha, isso só pode ter vindo da parte de Deus, porque nem o diabo
tem autoridade de fazer tamanha destruição. Era o julgamento de Deus contra o povo de Israel. Em Hebreus 10:31 diz uma coisa tremenda. Diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque assim, gente, a gente às vezes brinca com Deus, às vezes a gente brinca com o Evangelho, às vezes a gente brinca com a nossa relação com o Senhor e com o Espírito Santo de Deus. O Senhor não tem ninguém por inocente, e Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que nós já sabemos, nós temos que estar cientes de que a consequência virá. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E esse povo estava vivendo debaixo da lei. Na lei, gente, o negócio era terrível. Pecou, sabe o que acontece? Morre. Deus era assim, Ele regia o povo com um cedro de aço. Não tinha mais nem menos mais. Errou, morreu. Hoje, glória a Deus, nós estamos debaixo da graça. Hoje nós vivemos debaixo da graça porque Jesus Cristo nos deu essa graça. E hoje, se nós pecarmos, nós temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos maus caminhos, pedir perdão. Jesus vai lá diante de Deus e intercede por nós para que o mal não venha. Ainda que tenha consequência, não é nada comparado com isso que viveu o povo de Judá. E ainda às vezes nós reclamamos, né? Nós achamos pesado demais. Pô, Senhor, mas também, para que bater tão forte assim? Para que tudo isso? Nós precisamos, na verdade, nos converter ao Senhor verdadeiramente. Nós precisamos, de uma vez por todas, nos posicionar diante de Deus e abandonar os caminhos errados e passar a andar segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque aí sim eu tenho direito de cobrar do Senhor aquilo que eu necessito. Aí eu tenho direito de chegar para o Senhor e dizer: Senhor, mas olha a minha situação, olha o que eu estou vivendo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma vida na presença de Deus. Então é um momento da gente analisar como é que nós estamos andando, se nós estamos fazendo mais aquilo que desagrada aos olhos do Senhor, ou nós estamos andando mais segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. O profeta Joel então chama o povo e diz a ele o seguinte: só o arrependimento vai mudar a situação sobre o povo de Judá. Joel então chama toda a congregação, chama todos os anciãos, todo o povo de Israel e diz o seguinte: devemos nos converter, devemos nos arrepender. Está pesado o jugo? Está difícil a situação? Não temos o que comer? Os problemas são maiores do que nós não vamos conseguir sobreviver com essa prova, com essa luta. Gente, a única maneira de mudar essa história é nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos converter ao Senhor novamente. Não existia um meio termo, não existia, olha, não tem como a gente maquiar essa situação, não tem como Deus quebrar o nosso galho agora e a gente continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo e continuar vivendo as bênçãos do Senhor. O profeta disse: não. Quer sair dessa vida, quer mudar a sua história, quer transformar a sua vida, quer sair desse jugo de destruição e miséria? Converta-se ao Senhor. Aí ele diz mais: gente, mas não adianta se converter na aparência. Não adianta se converter em partes. Não adianta se converter só naquilo que você acha que deve. A Bíblia diz que o povo deveria se converter totalmente, se converter de coração, não para convencer a homens. Porque muitas vezes, quando a gente está passando pela prova, a gente tenta convencer a gente mesmo de que a gente está andando direito. Quando o negócio está apertado mesmo, quando o negócio está feio mesmo, a gente faz plantão na porta da igreja. A gente fica esperando abrir, porque a gente quer entrar. A gente louva mais alto, a gente bate palma mais alto. Antes de falar para levantar, a gente já está de pé. Quando fala de orar, a gente se rasga na presença de Deus. Por quê? Porque o negócio está apertado. Conversão de aparência. O César Sampaio, que era jogador do Palmeiras, era da igreja que a gente congregava, e ele falava o seguinte: quando a gente está com a situação apertada, quando o negócio está feio, a gente fica cercando Deus pelos 7 lados. A gente fica cercando Deus de todo jeito para receber a bênção. E é assim que nós somos.
conversão de aparência. Joel estava dizendo, essa daí não vai resolver o problema de vocês. Sabe por quê? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Não adianta nada. Não adianta, tô duro, eu vou vender o vaso sanitário, a janela de casa e vou entregar na mão do Senhor para ver se Ele me abençoa. Não vai resolver nada. Conheço um monte de gente que fez isso. Vendeu as coisas de dentro de casa para dar a Deus. Sabe o que aconteceu? Nada. Sabe por quê? Porque o problema não está naquilo que você dá financeiramente. O problema está naquilo que você dá espiritualmente para o Senhor. Porque o Senhor não está interessado naquilo que você tem. O Senhor não está interessado naquilo que você pode dar. Sabe no que o Senhor está interessado? Na sua vida. A Bíblia diz que Ele daria o mundo inteiro pela sua alma. Você sabe o que é isso? Deus não está nem aí para o seu dinheiro ou para o que você pode fazer. Sabe o que Ele quer de você? Limpeza de coração. É isso que Ele espera de você. E era isso que Ele esperava do povo de Judá. Por isso que Joel falou, não adianta vocês virem com oração, com louvor, com frescura aqui na presença de Deus, porque isso não vai resolver. A aparência não vai mudar o coração de Deus. Sabe o que muda o coração de Deus? O arrependimento. É o arrependimento que toca no coração de Deus. E Ele diz mais, olha, ninguém deve ficar fora. Todos devem entrar na presença de Deus em arrependimento. Só assim esse quadro vai mudar. Só assim essa situação vai ser mudada. Só assim vocês terão restituição de tudo aquilo que vocês perderam. Percebe que as palavras de Joel, primeiro ele anuncia a destruição, tudo aquilo que o povo de Israel, de Judá, iria passar. E depois ele anuncia aquilo que Deus tinha preparado para cada um deles. Nós muitas vezes habilitamos essas perdas nas nossas vidas, com atitudes, com palavras. Com isso, sabe o que a gente faz? Nós abrimos as portas da nossa casa para o diabo agir, para o diabo atuar, para que o espírito de destruição entre e tenha legalidade nas nossas vidas. Sabe o que é isso? Nós entregamos a chave nossa casa, nós entregamos o nosso contrato de família bendita nas mãos do diabo. E aí, como aconteceu com o povo de Judá, ele não está satisfeito só em destruir o seu casamento, ou destruir o seu filho, ou destruir as suas finanças, ou destruir a sua saúde. O negócio do diabo é acabar com tudo. É tudo. Quando ele age debaixo de uma legalidade que nós entregamos pelos nossos atos e pelas nossas palavras, sabe o que acontece? Ele destrói relacionamentos, ele destrói família, ele destrói vida financeira, ele destrói vida sentimental, ele destrói tudo, acaba com tudo, profissional, vai tudo pro vinagre. E mais, tudo aquilo que você construiu é destruído e todos os seus projetos futuros também são consumidos. Sabe por quê? Porque você lembra das sementes? Até as sementes que era para a plantação futura foi destruído. Preste atenção. Satanás ele se levantou na terra com 3 propósitos estabelecidos, únicos: roubar, matar e destruir. E ele faz isso como ninguém. A gente vê pessoas que se entregaram, que abriram mão da relação com Deus e passaram a andar à mercê do diabo. Você vê as pessoas estão deformadas, completamente consumidas. Você olha a pessoa e fala, olha, só um milagre poderoso para mudar a história dessa pessoa. Porque o diabo joga a pessoa, olha, ele destrói o caráter, ele destrói a pessoa fisicamente, ele destrói a pessoa na família, ele destrói tudo, acaba com tudo. É como se mastigasse a pessoa e cuspisse fora. Vira aquele lixo humano. Esse é o propósito. Não pensa que ele alisa, não. Não pensa que ele vem fazer, vou só... Não. O desejo de Satanás é acabar com as nossas vidas. E todas as forças dele estão voltadas para este propósito. E as pessoas, muitas vezes, aceitam essa condição. E se colocam debaixo dessa perda, dessa destruição, e aprendem a conviver com a derrota. Aprende a viver com a vida, com a família dividida. Aprende a viver com o salário miserável. Aprende a viver com o marido bebendo. Aprende a viver com o filho. Aprende. Esquece de que existe um Deus que não fica nem um pouco feliz
quando você está triste. Esquece que existe um Deus que é capaz de parar o sol e a lua para que o seu povo seja abençoado, seja vitorioso. Esquece que existe um Deus que é capaz de restituir tudo aquilo que foi roubado e muito mais. Preste atenção, eu não sei o que você perdeu ou o que está sendo perdido. O que eu sei é que Deus pode te restituir. Eu não sei o tamanho da devastação que aconteceu na sua vida. O que o diabo fez, ou o que Deus permitiu que acontecesse na sua vida. O que eu sei é que isso tudo pode ser restituído em nome de Jesus. Seja na saúde, seja no espiritual, seja na financeira, qualquer área da sua vida que um dia foi destruída, eu tenho certeza que Deus pode trazer tudo, absolutamente tudo de volta. Quando a gente fala de restituição, eu me lembro de Marcos capítulo 5, que fala da mulher do fluxo hemorrágico. Todos conhecem essa passagem? A mulher que teve um fluxo hemorrágico. O espírito destruidor, ele se apossou dessa mulher com tanta violência e fez uma devassa. Ele acabou com a vida dessa mulher, porque essa mulher, ela não teve somente a sua saúde ceifada. Essa mulher, ela teve a alegria, foi ceifada, foi tirada, os relacionamentos foram tirados. Porque você imagine uma mulher que chega o período menstrual, são dias, e essa mulher entrou como todas as outras, só que o dela não acabou. E naquela época, a mulher, quando estava nesse período, ela não podia permanecer junto com a comunidade, ela não podia permanecer junto com a família, porque ela era considerada impura diante dos judeus. Então o que acontecia? Nesse período, elas eram levadas para fora da cidade, ficavam num ambiente separado dos outros. E eu imagino essa mulher, chegou o período menstrual, o ciclo de menstruação dela, normal, como todos os meses, e ela saiu e avisou a família, falou: olha, eu vou para lá porque eu estou assim, e logo eu volto, daqui uns dias eu estou de volta. E passaram os dias e ela não voltou. A família estranha vai em busca dela, falou: o que aconteceu? Eu continuo com esse fluxo, não parou, mas eu creio que mais uns dias eu estarei de volta. E vai mais uns dias e nada, e passa um mês e nada, e 2 meses e nada. Olha, a gente precisa buscar um tratamento, a gente precisa ver o que está acontecendo, você precisa voltar para o nosso convívio, nós te amamos, nós queremos que você faça parte de novo da nossa família. E gastaram tudo que tinha sem sucesso nenhum. Preste atenção que a vida dessa mulher, ela não foi só ceifada na saúde, ela perdeu a família, ela perdeu os relacionamentos, perdeu as amizades, ela perdeu a autoestima. Porque você imagina uma mulher nessa condição, dia e noite, perdendo sangue, se tornou uma mulher fraca, da pele ruim, cabelos ruins, unhas fracas, porque ela já não tinha mais saúde para se manter. Você imagina, as finanças dessa mulher foi tirada, porque a palavra diz que ela gastou absolutamente tudo que ela tinha por conta daquela enfermidade, sem sucesso nenhum. Percebe o que o diabo fez na vida dessa mulher? Percebe que a destruição não foi só numa área, foi em todas as áreas da vida dela. Mas uma coisa, essa mulher nos ensina, que apesar de tudo que ela possuía, toda a vida dela estava nas mãos do diabo, uma coisa ele não conseguiu arrancar daquela mulher. Apesar de todos os indícios, de todas as evidências, ela não estava conformada com aquela situação. Apesar dela ter perdido praticamente tudo, uma coisa o diabo não conseguiu tirar daquela mulher. Sabe o que foi? A esperança. Ela perdeu tudo, gente. Ela perdeu absolutamente tudo. Saúde, família, sei lá se tinha filhos, a Bíblia não fala. Parentes, amigos, autoestima, perdeu tudo. Mas uma coisa o diabo não conseguiu arrancar, que era a esperança.
Preste atenção, o diabo pode tirar tudo das nossas vidas, mas ele não pode tirar o nosso amor a Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus em nós e o amor nosso em Deus está dentro de nós. O diabo, ele pode tocar em tudo nas nossas vidas, ele pode roubar tudo que nós temos, mas uma coisa ele não pode roubar de nós, é o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Sabe por quê? Porque ele está dentro do nosso coração. Ele não pode tomar isso de nós. Paulo e Silas estavam presos, açoitado, lascado, envergonhado, humilhado. Sabe o que eles faziam? Louvavam e oravam a Deus. Sabe por quê? Porque isso ninguém pode pôr a mão. É isso que nos põe de pé. É isso que nós temos dentro de nós. Por isso que nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Para que quando vierem essas lutas, para que quando o diabo se levantar com fúria contra as nossas vidas, o nosso louvor vai alcançar o trono de Deus, e o Senhor no tempo oportuno vai se levantar em nosso favor. Por isso, porque senão a gente cai, porque senão a gente se abate, a gente fica triste, a gente se arrebenta, como a gente vê tantos. Pessoas que por uma palavra, se desviaram do caminho do Senhor e nunca mais voltaram. Sabe por quê? Porque não estavam alicerçados na rocha, porque não eram pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas que me lindram com qualquer coisa e se perdem na caminhada. Sabe por quê? Porque não estão cheios do Espírito Santo de Deus. Porque se tiver, nada nem ninguém poderá me resistir, nada vai me tirar da presença do Senhor. Paulo dizia: nem a profundidade, nem a tristeza, nem a altura, nem nada me afastará do amor de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque essas coisas estão dentro de nós e ninguém pode pôr. Essa mulher perdeu tudo, mas ela não perdeu a esperança. Preste atenção. Não pense que Deus tem para você coisas boas e maravilhosas e grandiosas e fantásticas somente depois do arrebatamento. Tem também, porque lá a vida nossa vai ser só alegria, gente. Porque lá ele diz que vai secar as nossas lágrimas. Quando nós somos arrebatados, que nós estivermos na presença de Deus, não haverá mais prantos, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Pastor, não vai ter problema de dente nenhum. Sorriso, Colgate. Nós não teremos dor nas costas, bico de papagaio, dor no joelho, dor na perna, não terá nada. Nós seremos renovados quando nós estivermos na glória. Preste atenção, o Senhor tem coisas grandiosas para nós agora, neste tempo, essa vida ainda. O Senhor não vai permitir que você permaneça em dificuldade. Até porque, para que você não seja motivo de zombaria, motivo de escárnio, motivo das pessoas dizerem: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Deus não vai permitir, Ele não vai permitir. Aquela mulher, ela estava na pior, mas ela tinha esperança de que aquela situação iria mudar. Pergunta para o seu irmão aí, como é que está a sua esperança? Pergunta aí para o seu irmão, como é que está, crente, a sua esperança? A nossa esperança está em Deus, no autor e consumador da nossa fé. Hoje nós estamos assim, hoje nós estamos atribulados, hoje nós estamos passando por problema, mas nós sabemos que amanhã nós veremos a glória do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aquela mulher, ela venceu a inércia, ela venceu aquela condição que o diabo tinha imposto na vida dela. E sabe o que ela fez? Venceu as oposições humanas, porque existem pessoas que não querem que você esteja na casa do Senhor, existem pessoas que fazem de tudo para que você se desvie desse caminho, existem um monte de situações que não querem que você viva a glória de Deus. Preste atenção, essa mulher venceu tudo e tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, a palavra diz que ela foi totalmente curada. Com isso, certamente, tudo aquilo que ela tinha perdido foi restituído. Porque ela teve a saúde restituída. A consequência da saúde restituída foi o quê? O convívio, o relacionamento, a família, a liberdade para ir e vir, a alegria, a autoestima. Sonhos que tinham sido roubados. Com a cura, o que ela
pôde tomar de volta esses sonhos. Ou seja, absolutamente tudo foi restituído na vida daquela mulher. Em nome de Jesus, preste atenção. O Senhor está aqui para restituir tudo aquilo que foi roubado. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, te convidou para essa reunião, porque Ele quer restituir tudo aquilo que foi roubado da sua vida, em nome de Jesus, para que você tenha a sua esperança renovada. Olha a segunda parte da profecia de Joel, que fala da restituição, que o povo seria restituído de tudo. Os lagares fartos, as plantações produziriam como nunca, e a chuva desceria no tempo oportuno. Aquele povo voltaria a viver as maravilhas, as vitórias nas guerras, a alegria do povo de Judá voltaria. Sabe por quê? Porque o povo se arrependeu dos seus caminhos, se voltaram ao Senhor e viveram a glória da segunda casa. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Gente, é só Deus que pode fazer isso nas nossas vidas. Eu não sei o que você foi roubado, eu não sei o que o diabo tirou, ou o que alguém tirou de você. O que eu sei é que nessa noite o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer restituir tudo isso e muito mais, em nome de Jesus. Todo o opróbrio, preste atenção, palavras de Joel para o povo de Judá: todo o opróbrio e toda vergonha será tirada de sobre o meu povo, pois eu profetizo nessa noite que todo o opróbrio da sua vida, toda vergonha, toda humilhação será tirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas que tripudiam em cima de você, pessoas que se alegram com a sua condição, com a sua situação, em nome de Jesus, eles vão ver a reviravolta que o Senhor vai fazer na sua vida, e eles vão ter que reconhecer que Deus opera grandes coisas em você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou te dizer. Tudo aquilo que até o dia de hoje é dia 17 de maio, preste atenção no que eu vou te falar. Recebe quem quiser, vive aquele que crê. Tudo até o dia de hoje que se encontrava sob o domínio do inimigo, tudo que se encontrava sob o domínio, você será restituído para a glória de Deus. A palavra não é minha, não. Eu não tenho a mínima condição de fazer isso por você, mas eu sirvo um Deus que foi capaz de mudar a situação do povo de Judá. Eu sirvo um Deus que é capaz de reverter todo e qualquer quadro. Por isso eu declaro, hoje é dia 17 de maio, tudo aquilo que estava sob o domínio do diabo, tudo aquilo que você perdeu, que estava sob o controle do seu adversário, hoje o Senhor começa a restituir, seja o que for, seja na sua vida sentimental, espiritual, ministerial, seja na sua vida financeira, seja o que for, hoje começa a ser restituído para a glória de Deus, em nome de Jesus. E mais, aquilo que você já tinha dado por perdido, que você já nem acreditava mais que pudesse acontecer, preste atenção, é palavra de Deus para a sua vida. E aquele que crê verá a glória de Deus. Aquilo que você já tinha dado por perdido, o Senhor vai entregar nas suas mãos. Aquilo que já contavam vitória em cima de você, o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Em nome de Jesus, eu profetizo que este problema, a partir de hoje, ele começa a se transformar num poderoso e glorioso testemunho para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Questionaram o poder de Jesus Cristo. Eu sei, Jesus, que o Senhor pode fazer. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Jesus falou: aquele que crê verá e não tardará a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, nós vamos orar. Aleluias.